Afinal de contas, o que é a Páscoa? Boa pergunta. Essa ninguém me mandou não, eu mesmo que me mandei. Bom, já que nós estamos entrando nessa data, seria importante nós conhecermos de fato o que ela quer dizer, o que significa, qual é a origem dela. Mas nós podemos entender o seguinte: existem duas Páscoas. A Páscoa original, que é a Páscoa judaica, e a Páscoa que é comemorada nos dias de hoje. Vamos entender então a diferença de uma para outra. Vamos falar nesse vídeo da Páscoa judaica, que é, entre outras palavras, a Páscoa original. Bom, a origem da Páscoa é praticamente por uma ordem divina, uma ordem de Deus para os israelitas. Eles deveriam comemorar uma vez por ano esta ocasião, digamos assim, que é para lembrar, no caso era para os israelitas lembrarem do resgate que Deus havia feito deles da época de escravidão dos egípcios. Nós sabemos bem que os israelitas foram escravos dos egípcios por muitos anos. Tanto que muito provavelmente você conhece a história do Mar Vermelho, que foi dividido ao meio. Moisés abriu o Mar Vermelho. Foi quando eles estavam fugindo lá dos egípcios, do faraó. Foi nessa ocasião aí. Então, para poder comemorar, para celebrar isso, Deus disse a eles que eles deviam sempre realizar esta tradição, essa celebração na Páscoa, que era sempre datada no dia 14 do mês judaico de Abib, que depois passou a se tornar um mês chamado Nisan, entendeu? Era Abib e depois de um tempo passou a ser chamado Nisan. Ou seja, a Páscoa era comemorada então no dia 14 de Nisan. O que quer dizer a palavra Páscoa? Bom, Páscoa significa passar por alto. É uma palavra de origem hebraica. Tá, mas e como que era celebrado então a Páscoa nos tempos bíblicos, lá no antigo Israel? Bom, envolviam 5 situações: sacrifício, a refeição, a festividade, a educação e a viagem. Essas eram os 5, digamos assim, realizações feitas na ocasião da Páscoa pelos antigos israelitas. No dia 10 de Abib, que nós conhecemos agora como Nisan, que é o calendário judaico antigo, as famílias deveriam escolher um cordeiro macho, sadio, com 1 ano de idade, para que fosse abatido no dia 14 de Nisan. 4 dias depois. Escolhiam no dia 10 e abatiam ele no dia 14. Abatiam ele para poder comer mesmo, né? Eles deveriam comer este cordeiro com pão sem fermento e ervas amargas. Essa era a refeição da Páscoa. Logo após isto, os israelitas celebravam a festividade do pão sem fermento, ou dos pães sem fermentos, no plural. Isso durante 7 dias. Então, durante esse período de uma semana, os israelitas não podiam comer pão com fermento. Tá, mas por quê? Precisamos entender que o fermento na Bíblia, ele é associado ao pecado. Então eles não deveriam consumir nada que tivesse associado ao pecado. E durante essa semana inteira, os pais israelitas eram instruídos, orientados pelo próprio Deus para ensinarem aos seus filhos sobre Deus, sobre suas leis, a conhecerem e amarem a Deus. E muitos israelitas viajavam centenas de quilômetros para poder comemorar a Páscoa lá em Jerusalém, que era a tradição dos israelitas, dos judeus. Então essa seria o que, digamos, a Páscoa original, a Páscoa judaica. No próximo vídeo eu vou falar então qual que é essa Páscoa que é comemorada nos dias de hoje, se ela tem alguma coisa a ver com a Páscoa original. E qual que é a origem dessa tradição das Páscoas comemoradas hoje em dia? Fica de olho então no próximo vídeo.